campanha eleitoral no Brasil avança com o início dos debates televisivos. Há grandes manifestações de rua convocadas por Lula, enquanto Bolsonaro foi rechaçado num restaurante em Santa Catarina, estado que lhe deu grande apoio na eleição de 2018. Algo está mudando. Enquanto Bolsonaro espera que a distribuição direta de recursos do Estado à população aumente a sua popularidade, Lula vai liderando todas as pesquisas e busca apoio nos pequenos partidos para ampliar a sua base eleitoral. Com o uso evidente da máquina governamental por Bolsonaro em seu favor, ainda não se pode prever se haverá ou não segundo turno, o que traria graves interrogações acerca do futuro do Brasil. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande alegria cumprimentá-los e também uma grande responsabilidade, uma missão, levar informações do Gigante do Sul para toda a audiência da Telesur, já que passamos por um momento muito difícil. Pode-se dizer que Brasil é hoje uma terra em transe, como diz um dos grandes filmes do cineasta revolucionário Glauber Rocha, porque há ameaças de golpe vindas do próprio presidente da República. Mas para nos falar sobre essa conjuntura espinhosa, difícil, e, sobretudo, para nos falar como se organiza a resistência democrática para enfrentar o que venha do lado de lá para impedir as eleições, para impedir a democracia, para impedir a volta de Lula, a nossa convidada de hoje é a deputada federal Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, ex-líder estudantil, depois líder sindical, bancária, ex-presidente da CUT aqui no Distrito Federal, a quem dou as boas-vindas, agradecendo muito por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Érica. Boa noite. É uma alegria. Boa noite, Beto. É uma alegria estar aqui na Telesul, fazendo essa discussão num momento tão grave da história brasileira. Como é que você viu ontem, Érica, na convenção do PL, né, o partido do presidente Bolsonaro? Aliás, o estádio estava esvaziado, Maracanãzinho estava esvaziado. Mas ele fez uma ameaça de que as massas, em 7 de setembro, sairão às ruas pela última vez. O que significa isso? Não, em verdade, desde o primeiro momento, o Bolsonaro testa as instituições, né? E testa os limites da resistência democrática. Nós temos... O Brasil está sob um golpe desde 2016. Aliás, nós tivemos a eleição de 2014 golpeada em função do impeachment de Dilma, tivemos a eleição de 2018 golpeada em função da prisão de Lula, injusta prisão de Lula, e agora se tenta golpear esse processo eleitoral num governo que, desde o primeiro momento, ele ameaça fechar o Supremo, colocou tanques, Beto, na porta do parlamento, quando havia discussão, quando iria se discutir e se deliberar sobre o voto impresso, ou seja, questiona o processo eleitoral, questiona as urnas eletrônicas, porque precisa de um álibi, porque sabe, tem consciência que vai perder as próximas eleições e busca resistir. Eu conversava com um acadêmico estadunidense, onde ele dizia que na esquerda, no segmento mais progressista do Partido Democrata e de tantos outros segmentos nos Estados Unidos, está muito fácil de entender o Brasil, ele dizia. A gente teve dificuldade de dizer o que estava acontecendo no Brasil em vários momentos. Depois do Trump, ficou muito fácil entender o que está acontecendo no Brasil. Você se ameaça o processo eleitoral porque não tem projeto de desenvolvimento nacional, não tem uma captura do Estado. Eu acho que é gravíssima a captura do Estado que está acontecendo. O golpe está em curso, eu diria, quando se captura o Estado. O que nós temos na FUNAI que deveria proteger os povos indígenas? Uma política anti-indigenista, uma aliança com o segmento que resgata as velhas e também as novas formas de colonialismo. Com assassinatos de indigenistas, com a invasão, são 20 mil
garimpeiros ilegais que estão no território Yanomami e que foram estimulados pelo próprio presidente da República com o seu discurso de eliminar o que está na Constituição de direitos dos povos indígenas. O que é que nós temos no Ministério da Educação? Se não é um processo de impedir a consciência crítica, impedir o desenvolvimento real da educação, a asfixia do ponto de vista orçamentário. E o que é que nós temos na Fundação Palmares, se não é o racismo? Ou no Ministério do Meio Ambiente, se não é uma política antiambiental? Então, há em curso um processo de captura do Estado, que o governo tentou constitucionalizar com a emenda, com a PEC 32, que é a dita reforma trabalhista, que era colocar o Estado a serviço do governante e a serviço da iniciativa privada. Então, portanto, nós estamos vencendo essa corrosão do próprio Estado e uma tentativa, inclusive, do próprio governo de usurpar a função do legislativo. Nunca tivemos tantas resoluções, tantas portarias, tantos decretos, que são instrumentos infralegais e portarias, decretos e resolução que ferem a própria legislação. Então, está em curso um processo de destruição do Estado Democrático de Direito. Um golpe de 2016 ele não ficou ensimesmado, ele foi esgaçando o tecido do Estado Democrático de Direito, e o presidente da República utiliza a velha fórmula. Primeiro, elege inimigos imaginários, terceiriza as responsabilidades, nunca é responsável por nada do que acontece no Brasil, mas se coloca como espectador do que acontece no próprio país e, ao mesmo tempo, assula as suas hostes, preparando um golpe. Eu não tenho dúvida que eles estão preparando um golpe. O que eu penso é que eles não vão conseguir consolidar esse golpe, por uma série de elementos. Como é que nós poderíamos, aí na segunda parte do seu raciocínio, né? Porque, olhando a história, em vários momentos, os golpes ocorreram dados por setores minoritários e foram bem-sucedidos. 64, por exemplo. O Jango tinha 73% de popularidade, mas foi derrotado, porque não houve resistência. Como organizar hoje a resistência, já que a própria história brasileira, de política brasileira, também nos diz que o ex-governador Leonel Brizola, em 61, organizou a Rede da Legalidade, mobilizou o povo, criou uma rede de rádios de 165 emissoras e conseguiu derrotar o golpe. O que nós podemos fazer agora para derrotar o golpe, se ele vier? Eu penso que um dos elementos que está em curso, que são os comitês pela democracia, comitês populares, eles são espaços importantes. É para organizar uma resistência contra eleições golpeadas através da própria... As mentiras que são... a metodologia de atuação do governo é o ódio e a mentira. O ódio é a mentira, o ódio é a mentira. Enfim, é eternamente esse pilar, eu diria, do ódio e da mentira como metodologia política. E, ao mesmo tempo, resistir à tentativa de golpear as eleições, assegurar a posse e assegurar depois a manutenção de um nível a manutenção das propostas estabelecidas pelo próprio governo, ou pelo governo eleito. A governabilidade. Assegurar o governo, a governabilidade. Então, portanto, nós temos 3 funções nos comitês populares. Mas não é só isso. Eu acho que o Bolsonaro testa as instituições e, quando as instituições respondem, ele recua e volta de novo, recua e volta de novo. Convocar a população contra o Supremo ou contra as instituições no dia 7 de setembro, ele fez isso no ano passado. No ano passado, preparou um golpe, por 4 meses de preparação no golpe. Eu lembro de uma parlamentar, uma deputada bolsonarista, que ela dizia o seguinte: nós trouxemos 400 ônibus, era uma quantidade imensa de ônibus, lá de Santa Catarina. Houve uma organização, uma preparação com recursos financeiros, depois se denunciou, as pessoas estavam recebendo dinheiro, recebendo camiseta, houve uma preparação para questionar o próprio Supremo e impor a liberdade do que não é do ataque ao Estado Democrático, a liberdade das mentiras,
a liberdade dos ataques profundos à democracia. Então, ele tentou fazer isso no ano passado e não conseguiu. E aí recua e tenta fazer acordos ou restabelecer as relações com o Alexandre de Moraes, com o ministro Alexandre de Moraes, e agora se organiza de novo na mesma perspectiva. Isso vai ser até o fim. Essa tensão contra os instrumentos democráticos, enfim, para impor a sua própria vontade, dizer que o povo está armado e que o povo tem que se armar, tem sido claro com relação a isso. Agora, na sua opinião, esse 7 de setembro do ano passado, ele ficou frustrado, né? Porque a praça não estava cheia, tinha lá os golpistas, mas não estava cheia. E ele recuou. Você acha que esse recuo se deveria explicar porque não houve adesão plena das Forças Armadas? Porque uma coisa é um grupo militar que está no aparato de Estado. Outra coisa são instituições que talvez não queiram embarcar numa aventura. Qual é a sua opinião? Não, eu penso que, assim, diferentemente de outras etapas, até do golpe de 64, primeiro, você não tem a mídia com a reprodutora do mesmo discurso golpista, não é? Isso, sem nenhuma ilusão com relação à mídia, tem que ser democratizada, mas no momento você não tem essa mesma construção, não tem o mesmo apoio popular. Né? Lembre que em 74 o povo brasileiro votou contra os candidatos da ditadura. E o povo brasileiro, se não vai às ruas como poderia ir, num processo explícito de manifestações explícitas, ele se posiciona. E ele tem se posicionado através das pesquisas. As últimas pesquisas têm pontuado a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno. Então, assim, não há um apoio popular que ele deveria ter, ou precisaria ter, para poder, ou um apoio popular organizado para que ele possa manter uma intenção golpista. Não tem o mesmo apoio internacional. Nós temos a América Latina toda, a América Latina está, em grande medida, fazendo uma opção por governos de esquerda, ou governos democráticos populares. Né? Nós não temos a mesma relação geoeconômica, inclusive, não é? Nós temos a China, um dos maiores parceiros comerciais, ou o maior parceiro comercial do próprio Brasil. Um próprio segmento do empresariado se sente desconfortável, porque é uma tensão permanente. E a tensão permanente faz com que o Brasil não seja um espaço seguro de investimentos, inclusive. Então, nesse sentido, é um governo com contradições, é um governo que tem que atender sua base fundamentalista, seja o fundamentalismo punitivista, religioso, ou fundamentalismo patrimonialista. Então, portanto, ele tem que discutir de quando em quando o homeschooling, porque eu atendo esta base, o discurso falso da família como órgão abstrato, como uma entidade abstrata, porque eles defendem que família é família, com afeto ou sem afeto, com felicidade ou sem felicidade, e negam, inclusive, as relações internas que fazem com que o Brasil seja o quinto país em número de feminicídios do mundo, e em grande parte a consequência de um feminicídio simbólico que se dá nas próprias estruturas domésticas ou dentro de casa. Então, portanto, ele tem que atender esse segmento, ele precisa atender ao Centrão, porque ele depende do Centrão, são 140 ou mais do que isso, processos de impeachment, e aí ele disponibiliza uma parte, que é uma parte vultosa do orçamento. O que está acontecendo é uma parte vultosa, porque você tem uma emenda constitucional 95, que congela as despesas primárias, as despesas financeiras estão liberadas, mas as despesas primárias, a grande parte, muito mais de 90%, são despesas obrigatórias. Então, você tem poucos recursos para investimentos, para as despesas discricionárias, que não são a manutenção da própria máquina. E dessas despesas, que são esses volume de recursos pequeno, uma parte vultosa está na mão do orçamento secreto. O orçamento secreto está entregando uma parte, a possibilidade. É uma modalidade de golpe. É uma modalidade de golpe. Você transfere, tira da população,
transfere, tira de qualquer políticas públicas e entrega, porque então ele é refém do mercado. Então, de quando em quando ele tem que dizer, não, eu vou privatizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para acalmar o Deus mercado, que é considerado um Deus, joga um corpo em sacrifício, joga um pedaço da própria Amazônia, joga um pedaço da nação. Tem que agradar ao centrão e tem que agradar os fundamentalistas. E fica nessa corda bamba, tendo que agradar todos esses segmentos. E perdendo nitidamente a autoridade junto à população. Veja, Beto, que nós temos, com essa iniciativa de aumentar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, foi uma iniciativa eivada de desespero, absolutamente desesperada. Bolsonaro dizia que o Bolsa Família era uma forma de comprar votos de idiota. Ele falou isso, literalmente. E foi contra o auxílio emergencial. Ele queria depois de R$200 de auxílio emergencial, conseguimos 600, 1.200 para as famílias dirigidas por mulheres. Ele vetou os 1.200 para as mulheres. E depois a gente derrubou o veto. Em seguida, ele deixa 3 meses, janeiro, fevereiro e março de 2021, sem auxílio emergencial, população sem auxílio emergencial, sem qualquer tipo de auxílio. Em seguida, ele tira o auxílio emergencial, que auxílio emergencial / Bolsa Família atendia 60 milhões de famílias. Quando ele tira o auxílio emergencial, você passa a atender 19 milhões de famílias. Olha, mais de 40 milhões de famílias ficaram sem nenhuma renda. E nós temos a fome, 33. A fome. Érica, vamos fazer aqui uma pequenina pausa no Latitude Brasil e no próximo bloco vamos aprofundar mais a questão da privatização, tanto da Petrobras quanto da Eletrobras, ameaças de privatização até da Caixa Econômica Federal, um banco social, da qual você é oriunda, mas precisamos discutir com mais profundidade. Já voltamos com o nosso diálogo com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Até já. Estamos dialogando aqui hoje no Latitude Brasil com a deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ex-líder sindical, ex-líder estudantil, e que tem uma postura bastante combativa na Câmara Federal. E aqui nós gostaríamos de ouvir a deputada sobre as investidas do Bolsonaro para a destruição do Estado. Muito daquilo que foi estruturado na era Vargas, empresas estatais, os direitos laborais, direitos previdenciários está sendo demolido. Mas como resistir a isso? Como colocar na agenda da eleição presidencial o debate e a defesa de empresas como a Petrobras, já que perdemos a Eletrobras, mas ainda falta defender a Caixa Econômica Federal? Qual é a sua opinião? Bem, eu penso que é parte do golpe, né? Parte do golpe é retirar do Brasil as suas empresas, que são instrumentos estratégicos de desenvolvimento. Como a acumulação do capital está na mão do capital rentista, que não produz, não tem projeto de desenvolvimento nacional, de retomada de cadeias produtivas, então você não precisa do crédito barato, ou o crédito produtivo, você não precisa da energia, você não precisa do combustível, porque quem está dominando a acumulação de capital nesse momento é o capital financeiro, o capital rentista, que não produz. Não precisa de infraestrutura, não precisa, enfim, não precisa inclusive de mercado interno.
Então, em mercado interno, porque não tem o que produzir. Então, não precisa de compradores de mercado para escoar sua produção. Então, nós estamos vencendo isso. Isso fez com que o governo, que tem que atender o mercado tem que sinalizar para o mercado que esta equipe que aí está é confiável, tentando repetir o que aconteceu em 2018, Beto, que o Bolsonaro, penso, não era o candidato do mercado, e talvez o Dilma falava assim, pensaram que iam colocar chip, mas fascista não aceita chip, e eu acho que ela tem razão. Então, ele se tornou o candidato do mercado, porque era a possibilidade que estava posta para derrotar o projeto democrático e popular. E ele tenta repetir isso, todas essas ações de tentar aumentar o auxílio, enfim, tudo isso que veja, a própria fala de Bolsonaro, no lançamento, na oficialização da sua candidatura, quando ele fala, nós vamos manter esses auxílios para o próximo ano, ele indica que o povo brasileiro percebeu que era uma medida eleitoreira, porque se encerra no final do ano. E não vão manter, em verdade, porque nós apresentamos essa proposta, fizemos esse destaque, apresentamos essa emenda e eles foram visceralmente contrários. Então, eles buscam fazer com que, na mão do rentismo, na mão do centrão na Câmara, na mão do rentismo, eles buscam se desfazer das nossas empresas. A Eletrobras, Lula tem dito que vai reestatizá-la. E eu penso que, assim, como a Eletrobras ela foi privatizada, não à venda, não com leilão vendendo a empresa como um todo. Ele abriu o capital, vendeu as ações da Eletrobras com uma limitação feita por medida provisória, que a União só deveria ter 45%, não poderia ter o controle, a maioria das ações, então não teria o controle acionário. Então, se você quebra isso que foi feito por medida provisória e recompra as ações da Petrobras que foram para a iniciativa privada, que estão sendo negociadas, você possibilita a reestatização. E tanto é, Beto, que eles fizeram uma cláusula dizendo que a recompra das ações tem que valer 200% a mais. É que a gente chama pílula anti-Lula, que é a tentativa de impedir que haja a recompra da Eletrobras, que é um crime privatizar a Eletrobras. Agora, já que você falou recompra, na hora você trocou, falou até Petrobras, né? Mas existe Eletrobras. também... mas tem a possibilidade também, que já foi discutido uma vez com o Lula, e ele era favorável à recompra das ações da Petrobras que estão na Bolsa de Nova York. Isso levaria apenas 19% das reservas internacionais que estão depositadas em títulos do Tesouro Americano a rendimento zero. Ou seja, recomprar é recuperar a soberania da Petrobras. É um tema em debate? Eu creio que sim, e a forma de privatização da Petrobras, ela está, pelo menos, pela política de preço, que é uma política de preço com paridade internacional, que favorece os investidores, 45% deles estrangeiros, né? E também a venda da tentativa de vender as refinarias, vendendo as refinarias, se desfazendo aos pedaços da própria Petrobras, e favorecendo as empresas estrangeiras. Os Correios, que o Correios é logística, isso é uma empresa que dá lucro, e ela dá lucro no setor que ela disputa mercado. E o lucro dela, Beto, vem de menos de 10% dos municípios. Se essa empresa é vendida, não é? Então, o lucro vem de menos de 10% dos municípios e tem um subsídio cruzado, e esse lucro faz com que essa empresa atenda o conjunto do Brasil, inclusive os municípios que não dão retorno financeiro. Uhum. Você acha que, se for privatizado, a empresa vai querer trabalhar em municípios que não dão retorno financeiro? Obviamente que não. E a dos Correios está no Senado, não foi conclusa. A da Petrobras, eles buscam fazer essa privatização aos pedaços, a mesma tentativa na Caixa, porque há uma deliberação de que subsidiárias elas não precisam passar pelo parlamento para serem privatizadas. Você entende que as refinarias são subsidiárias, você vai se desfazendo de ativos da própria empresa. Deputada Érica, foi um grande privilégio conversar com você aqui por Latitude Brasil.
estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu queria parabenizar a Telesul, Latitude Brasil, parabenizar por trazer de forma tão viva todas essas discussões, inclusive as ameaças que rondam a nossa própria democracia, a vontade popular, a vontade soberana do povo que elegerá Lula, e tenho certeza que a gente resistirá. E Lula tomará posse, sobe todo mundo junto com ele, e a gente começa a reconstruir o país e assegurar, inclusive, a governabilidade. E, Beto, só para concluir, tem que ter um choque de democracia, sabe? De organização popular, de discussão do orçamento, enfim, de validação das conferências com prazo para as suas resoluções serem implementadas. Tem que ter um choque de democracia popular neste país para que nós não tenhamos golpes continuados. Um abraço. Vamos construir esse choque democrático. Um grande abraço a todos. Voltamos semana que vem com Latitude Brasil. Aquele abraço. Tchau. Um abraço.